Galerinha, passando aqui no início do vídeo para avisar para vocês que esse vídeo é antigo, foi gravado há um tempinho atrás, então as informações desse vídeo são antigas, então é isso aí. Acompanha filme de super-herói há um tempo, é quase certo que a pessoa já ouviu falar na famosa Fórmula Marvel, que foi usada diversas vezes ao longo desses 18 anos fazendo filmes para o MCU. Pois apesar de seus filmes, principalmente os filmes de origem, terem a mesma estrutura narrativa, tudo aquilo era bom, era legal, porque todos aqueles filmes faziam parte de uma única história, e essa única história levaria a um grande crossover com uma grande batalha, como foi Guerra Infinita e Ultimato. Que no final daquela grande batalha de grandes heróis, Capitão América levantando o martelo do Thor, o grito, o estalo de dedos, foi aquela loucura toda, você se sentia recompensado por acompanhar toda aquela jornada de mais de 10 anos. Essa Fórmula Marvel que começou a cansar, o pessoal começou a reclamar na fase 4, estava evidente desde fase 1, fase 2. Sério, reassiste Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, é a mesma estrutura. Mas eu tinha que dar a instrução, eu tinha que falar tudo isso, porque eu percebi uma coisa. Assistindo Creature Commandos, assistindo Superman e assistindo a segunda temporada de Pacificador, você percebe que não tem uma constância necessariamente, não é a mesma estrutura, não é a mesma fotografia, são obras completamente diferentes. Se o DCU vai seguir esse caminho anti-Fórmula Marvel, se ele vai a todo momento tentar se desvencilhar da Fórmula Marvel para fazer um filme de super-herói autoral, se você acha que sim, se você acha que não, quer ouvir a minha opinião, mas primeiro, deixa o like, se inscreve nesse canal maravilhoso, porque aqui a ideia é trazer um vídeo melhor que o outro, e eu espero que você fique aqui até o final e veja nossa evolução até o fim. E é muito importante que você se inscreva, deixe o like, comente, envie pros seus amigos, faça o que você quiser, pra gente a todo momento fazer vídeos melhores todos os dias. Assistindo as principais obras do DCU por enquanto, por enquanto são 3, Creature Commandos, Superman, Pacificador, você percebe que nenhuma delas está preocupada em fazer o mesmo tom, contar o mesmo tipo de história. Por quê? Apesar de serem obras do James Gunn, e o James Gunn se repete em alguns elementos que ele gosta de fazer, por exemplo, o humor dele é muito característico, o pet fofinho é muito característico, mas todas delas têm seu diferencial. O Creature Commandos emula muito o Esquadrão Suicida e tenta se aprofundar a cada episódio em um personagem diferente. Superman já é uma história mais heróica sobre virtudes como bondade e justiça em um mundo cada vez mais sombrio e dominado por maldade. Já o Pacificador é uma comédia um pouco mais suja sobre um anti-herói fracassado que quer achar o seu lugar entre esses vários outros super-heróis bem mais sucedidos que ele. Só que cada uma dessas 3 obras tem o seu próprio charme. Eu citei Guardiões da Galáxia ainda agora como um exemplo de mesmice da Fórmula Marvel na questão de filmes de origem, porque na questão de dinâmica dos personagens, questão de trilha sonora, a fotografia, o James Gunn tenta ser um pouco mais original. Tanto que dos filmes de origem da Marvel, pra mim, eu acho o Guardiões da Galáxia o melhor que tem. Por mais que eu ache o primeiro filme o pior da trilogia. Tanto que na época da segunda temporada do Pacificador, o James Gunn deu declarações que ele meio que serviria como continuação do filme do Superman. O que muita gente reclamou, porque o Superman é um filme mais pra família, que foca muito no público infantil. É sério, esse filme é muito legal de ver com criança no cinema. Já o Pacificador, ele é uma série para adulto, que se eu te dissesse que isso é a verdadeira essência de uma história em quadrinhos. Bora pegar de exemplo o próprio universo DC mesmo. A gente tem várias HQs clássicas, que são verdadeiras obras-primas da leitura, que eu acho que todo fã de super-heróis deveria ler. Vamos imaginar a primeira grande HQ do Batman que vem na nossa cabeça. Piada Mortal, certo? Uma história sombria, violenta, pesada, do Coringa tentando levar a sanidade do Batman ao limite. E nesse mesmo universo, o que a gente tem de histórias do Superman? Superman 4 Estações. São histórias completamente diferentes, para públicos completamente diferentes, que são do mesmo universo. Agora, comprovando para atualmente, bora pegar o calendário DCU do ano que vem. A gente começa com Supergirl, que a gente já tem data, que vai ser em maio ou junho, não lembro agora. O filme da Supergirl vai adaptar o quadrinho Mulher da Manhã, que é um quadrinho premiadíssimo, ganhou até o Eisner, que é como se fosse um Oscar dos quadrinhos. Vai ser uma aventura mais espacial, que vai ser extremamente fiel ao quadrinho. Eu tô louco pra ler o quadrinho. E a única edição que vai ter vai ser o Jason Momoa no papel de lobo. A própria série dos Lanternas Verdes está causando muita polêmica por causa da abordagem. São policiais espaciais, o Lanterna Verde sempre foi sobre isso, mas vai ser uma história mais urbana, tipo True Detective, a primeira temporada no caso. E também a gente tem um filme de terror, body horror do Cara de Barro, que vai se assemelhar com a Substância. Entendeu que nenhuma dessas 3 obras ela é necessariamente semelhante? São histórias diferentes, com propostas diferentes e públicos diferentes. E lembra daquele vídeo que o James Gunn gravou faz um tempinho, o DCEU não tinha nem acabado ainda, onde a única exigência que ele tinha pro filme dele era:
que o roteiro fosse bom, um filme não seria aprovado se o roteiro não estivesse bom o suficiente para ser lançado. E entre esses projetos citados, uma coisa ficou bem característica, não ficou? Não sei se você percebeu, mas cada um deles vai ter a liberdade criativa. James Gunn vai dar a liberdade criativa para os escritores escreverem a história que eles quiserem pro universo dele, né? Contanto que esteja bom o suficiente. Mas lembra que antes do James Gunn entrar na chefia do DCU, foi confirmado o Constantine 2? E você sabe por que ainda não lançou, não tivemos mais nada sobre esse filme? Simples, porque segundo alguns rumores, o roteiro não estava bom o suficiente e o James Gunn pediu para escrever umas 2 vezes esse roteiro. Ou seja, quando o assunto é a qualidade dos projetos, tanto o universo do DCU ou algum Elseworld, o James Gunn não tá de brincadeira, ele falou sério naquele vídeo. Bora pegar, por exemplo, a cagada que tá sendo bastidores de Doomsday e a miséria que tá sendo o Blade. Gente, cadê o Blade? Doomsday foi gravado na maior parte do seu tempo sem um roteiro pronto, mas segundo o ator do Noturno, Alan Cumming, em algum momento da produção eles chegaram a ter um roteiro pronto. Mas se você quiser um vídeo completo, eu falando sobre bastidores ou de Blade ou de Vingadores Doomsday, comenta aí nos comentários, eu sempre leio todos os comentários que vocês enviam em qualquer vídeo aqui do canal, beleza? Mas voltando ao assunto, a Marvel não precisava se esforçar pra estar no topo das bilheterias fazendo 1 bilhão. Vocês têm noção, gente, que filme do Homem-Formiga bateu $1 bilhão? Se a Marvel quisesse lançar, por exemplo, sei lá, a Formiga Paraplégica, ela conseguia fazer 1 bilhão, porque na cena pós-crédito da Formiga Paraplégica ia ter o, sei lá, o Thanos pegando uma joia do infinito. E só a cena pós-crédito no finalzinho de um filme de 2 horas já valia o ingresso de todo mundo. Mas, por exemplo, se Formiga Paraplégica fosse lançada esse ano, ninguém ia ver. Mas por que será que isso aconteceria? Porque a Marvel perdeu a confiança, a nossa confiança, de que ela vai entregar um bom projeto independente do que seja. Se ela apresentar uma ideia que não pareça boa o suficiente pra gente, a gente não vai ver. Eu vou ver, no caso, pra fazer vídeo pra vocês, né? Mas você vai ver o meu vídeo, deu resumido, deu achando o que eu achei, ou você vai por conta própria gastar seu dinheiro pra ver Formiga Paraplégica. Mas antes que alguém comente, não, eu não odeio a Marvel, eu sou muito fã da Casa do Zé, assim, desde que eu era, sei lá, um bebê. Tá, aliás, aí uma foto minha. Só que, uma hora ou outra, esse império, ele vai cair, já tá caindo, mas vai renascer depois de Guerras Secretas. Que é o que eu espero que vai acontecer, um grande reboot de Guerras Secretas, que mude tudo assim como aconteceu com a DC. Vocês têm noção que nos próximos 10 anos a gente vai ter, de novo, Marvel e DC fazendo ambas grandes filmes em mesmos anos? A gente vai ver isso em 26, 27. Opa, e aí? Eu que tô editando esse vídeo. O áudio desse cara deu problema no final do vídeo, mas resumindo o que ele quis dizer. Basicamente, a DC tá sendo mais criativa, indo por caminhos diferentes, e a Marvel tá meio que na merda, mas se Vingadores Doomsday e Guerra Secretas forem bom, vai dar bom pra Marvel e além do mais vai ter um reboot, assim esperamos que vai ser um reboot total, e finalmente teremos Marvel e DC do jeito que queremos pra sempre e toda a eternidade. Tchau.